Olá, bom dia, tudo bem? No ano 333 a.C., inicia o reinado e o império de Alexandre o Grande. Em apenas 4 anos, esse homem mudou a rota da humanidade e a mentalidade. O seu método de conquista era diferente de todos os outros reinos que já tinham reinado sobre a terra desde então. Todos os outros reinos, eles vinham, abatiam o exército, saqueavam a riqueza da cidade, escravizava o sobrevivente e levava tudo para dentro da sua nação e levava o povo como escravo para trabalhar em prol do progresso e do desenvolvimento do seu império. Mas Alexandre o Grande, o seu sonho era de ver toda a terra colonizada com a cultura grega. Então ele chegava nas nações com seu exército e não guerreava, ele propunha estabelecer a cultura grega, os usos e o costume grego em todas as nações. Então isso foi o que ele começou a trabalhar e desenvolver e fazer. E todos os reis que aderiam à sua proposta, que era uma ótima proposta, que naquele tempo os gregos era como se fosse os Estados Unidos da América nos dias atuais. Ele, após aceitar sua proposta, ele agregava um grupo de famílias e mandava para a nação conquistada. E a função dessas famílias era implantar a cultura grega, ensinar e instruir o alfabeto grego, os usos e costumes grego e implantar todos os seus usos e costumes no meio dos povos. Isso foi o que nós vemos que mudou a mentalidade da raça humana e o percurso da raça humana. Até hoje, o linguajar da cultura grega está entranhada no meio da raça humana. Isso foi o que nós vemos quando Jesus chega na terra e começa a anunciar a chegada de um reino. Dentro da nação de Israel, o Império Romano está instalado dentro da nação de Israel e saqueando o povo, cobrando tributos e impostos e com jugo e fardo pesado. Já escravizava os povos, era dentro das suas próprias nações, porque o percurso da raça foi mudado, a mentalidade foi mudada mediante a proposta de reino, de reinar que Alexandre o Grande tinha adotado. E nós vamos ver que Jesus inicia seu ministério ensinando, declarando a chegada de um reino, ensinando uma contracultura, a cultura do reino de Deus. E ele separa os seus 12 discípulos e começa a ensinar, a instruir e a discipular esses discípulos. E no final do seu ministério, ele diz para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E ali se inicia a trajetória dos discípulos de Jesus, pregando o evangelho, ensinando a cultura do reino de Deus. É por isso que no 4º livro da Bíblia, nós vamos ver que o livro não é o Atos dos Discípulos. Eles já são conhecidos como o livro do Atos dos Apóstolos. Porque aqueles homens naquele dia começaram a implantar uma contracultura diferente da que estava instalada na terra. Os atos e as ações e a cultura e a forma de vida e de viver deles era diferente de tudo que eles viam. Então eles ganharam o título de cristão e os apóstolos começaram a ser conhecidos como os apóstolos, que era da mesma forma a qual Alexandre o Grande tinha instalado, uma forma de implantar cultura. Essas famílias que se agregavam nas nações, eles ensinavam a cultura, e os discípulos, ao aprender a cultura do reino de Deus e ser discipulado por Jesus, começou a propagar e a ensinar uma outra cultura. Essa é uma mensagem para que você entenda e compreenda que o propósito de Deus é estar lá, é que venha o seu reino e que se cumpra a sua vontade na terra, e que a cultura do reino de Deus se instale na terra dos viventes. Amém? Paz.